Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da BR Partners, BRBI11, um mega dividendo que essa empresa poderia pagar para os investidores. Essa ação pouco falada pelo mercado, que inclusive tem aí um grande potencial de valorização, porque ela é uma small cap, pessoal. Ela é uma empresa pequena, então ela tem sim um potencial de expansão mais elevado do que outras ações, que já vem entregando um belíssimo retorno nesses últimos tempos, inclusive se valorizando aí nos seus últimos 5 anos, pegando desde o seu fundo, a ação já sobe mais de 100%. Então percebo que foi uma das small caps que mais geraram valor nesses anos, tanto em dividendo e valorização. Acreditamos aí que ela tem uma perspectiva de pagar para esse ano R$ 4,00 por ação, que na cotação atual de 18,42 teríamos um dividendo aproximado de 21,7%. Além desse baita provento, a ação pode estar muito descontada e ainda continuar se valorizando. Eu vou citar aqui 3 pontos que poderiam fazer a BR Partners decolar na cotação e gerar aí um valor extremamente elevado para os seus acionistas. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que o BR Partners representa a minha terceira maior posição da carteira de ações do canal. Perceba aí que eu tenho quase 13% da carteira nas ações da BR Partners, o que dá aí 1.649 ações, já venho colhendo uma boa valorização, fora também bons proventos que a BR Partners tem aqui proporcionado na minha carteira. Antes da gente entender, pessoal, o que é o BR Partners, as perspectivas de valorização, os pontos que podem fazer a ação continuar se apreciando e pagando bons proventos, precisamos entender que tipo de modelo que é a BR Partners, tanto de negócio como de valorização, de valor de mercado. Quando a gente pega aqui, ó, ela é uma small cap, empresa pequena, só que aí eu digo mais, ela é uma micro cap, uma empresa ainda menor do que uma small cap. Porque quando a gente se aprofunda, pessoal, no conceito de small caps, tecnicamente são ações de empresas de menor capitalização de mercado. Quando você dá um Google aqui, ó, é muito fácil, você consegue perceber. São empresas com maior potencial de crescimento, porém elas têm uma maior volatilidade de risco. A velha relação risco e retorno, pessoal, não tem jeito, tá? As small caps, elas podem sim trazer um potencial de retorno maior, tanto de ganho de capital como dividendos, mas terá uma contrapartida, que acaba sendo o risco de volatilidade e o risco de empresa. Claro, é nem por conta da empresa, tem small caps que existem há anos na bolsa, mais de 30, 40, até mesmo 50 anos aí. Pega uma Irani, por exemplo, que já existe há mais de 50 anos. O problema, pessoal, é a volatilidade, né? Não é todo investidor que vai aguentar ver a sua carteira derreter, porque enquanto uma blue chip, uma empresa de grande capitalização de mercado, tende a se valorizar num dia e se desvalorizar no outro de 1 a 3%, num mercado ali de baixo ou de alta chega a se desvalorizar ou subir 10%, para uma small cap subir 10, 20% acaba sendo algo muito normal. Então você vai observar que a volatilidade acaba sendo muito maior. Por isso que quando há, de fato, um ciclo de queda de juros, as small caps tendem a se dar bem. E a prova viva disso aqui, ó, quando você pega, né, o índice de small caps e compara com o próprio Ibovespa, você consegue perceber aí uma assimetria interessante. A gente vai excluir aqui o IFIX e excluir a BR Partners. Vamos colocar o Small 11, que é o índice de small caps. Perceba que nos últimos 10 anos, aqui você tem um investidor 10 Pro, mas você já consegue perceber. Quando há uma alta na bolsa, o índice small caps acompanha e tende a superar o Ibovespa. Então as small caps poderiam se multiplicar por 3, por 4, por 10. Porém, qual que é a contrapartida? O investidor está preparado para uma volatilidade tanto no resultado e como na cotação muito mais elevada. Agora sim, vamos se tratar do que é a BR Partners. Já entendemos que ela é uma empresa pequena, uma microcap que vale 2 bi na bolsa. Mas, Pablo, o que é essa empresa? O que ela faz? A BR Partners, ela é do setor financeiro. Mas não se engane, ela não é um banco como os outros normais, como um Banco do Brasil, um Itaú, um Bradesco, não. Ela não é um banco com atividade de crédito, ela é um banco de investimentos. Perceba que tem aí
uma diferença bem substancial. Quando você dá uma olhadinha aqui, ó, no site de RI da empresa, você pode clicar um pouco na área de negócios da BR Partners. E aqui ela vai explicar um pouco o que ela faz. Quando você olha aqui a parte de Investment Bank, a companhia se destaca na assessoria financeira de fusões e aquisições. Pessoal, ela ganha com capital de terceiro. Como assim? Ela acaba captando aí, ó, por exemplo, quando tem um cenário de IPO na bolsa, ela ganha, né? Com essa diferença, ela intermedia as ações no mercado de outras empresas que estão abrindo IPO. Mas não somente isso. Além deste ponto aqui de Investment Bank, que a empresa já vem se consolidando muito bem, tem inclusive ali lideranças em fusões e aquisições, mercado de capitais, que é essa área aí que eu falei para vocês, tanto de mercado de dívida e de colocar outras empresas em IPOs, ela também vem crescendo aqui nessa parte que tem me atraído muito, gestão de patrimônio. E essa parte é a menos cíclica dentro da BR Partners. Por quê? Querendo ou não, essa parte aqui de mercado de capitais depende muito de juro alto e de juro baixo. Depende ali, tecnicamente, de juro baixo, de todo mundo tá aí querendo fazer a IPO para a empresa ganhar dinheiro. Então, geralmente, quando o ciclo da Selic está baixo, a BR Partners tende a se beneficiar, porque acaba aí fazendo intermediação para terceiros na bolsa. Então, ela beneficia desses ciclos aqui de IPO, né? Oferta públicas de ações. Mas essa parte de gestão aqui, né, consequentemente de fortuna, independente de juro alto ou juro baixo, os ricos sempre terão dinheiro para continuar exercendo o seu serviço. E perceba que o BR Partners, ele tem conseguido crescer muito nessa parte de wealth management, né, que é a operação de investimentos com famílias de alta renda, ou seja, né, tecnicamente aí são famílias que contratam a BR Partners para fazer os seus investimentos e consequentemente aí não tem tempo para acompanhar, a empresa acaba ganhando aqui bastante fatia de mercado nesse quesito. E perceba que a fundação da empresa foi em 2009. Então, é uma única ação aqui da carteira que é relativamente nova, da nova economia, segue crescendo fortemente, né? Ela tem um risco maior. Qual risco seria esse, Pablo? De quebra? Não, não de quebra, pessoal. Até porque ela tem um ROI alto, é uma empresa de qualidade, tem uma boa gestão. Mas não é o risco de quebrar, é o risco de volatilidade. O investidor tem que estar preparado de que esse tipo de empresa aí tem uma volatilidade maior na carteira. Você vai ver a ação derreter 30%, 40%. Com muita tranquilidade, assim como subir também, né? Quando tudo está indo bem, esse tipo de ação tende a se valorizar a uma velocidade bem mais elevada. Pegando um pouco aqui, ó, a análise de resultados do quarto trimestre de 2025, a gente percebe assim, os acionistas ficaram um pouco furiosos porque não receberam dividendo, mas calma, pessoal, o BR Partners já pagou um baita provento no trimestre passado, inclusive muito alto, acima de R$2 por ação, denotando, né, de que ela já meio que pagou relativo ao quarto tri. Agora, para o primeiro trimestre de 2026, provavelmente a gente vai ter já sim um dividendo, tá? Quando a gente pega aqui, ó, a BR Partners, você vê que ela consegue ter um alto índice sobre o capital empregado, ela consegue crescer a uma taxa bem expressiva, um CAGR de 15% ao ano. Isso aqui foi muito bom, tá? Isso mostra a resiliência que o BR Partners tem. E ela cita que essa parte de wealth tem gerado bastante retorno para ela. Já pegando aqui logo de início, um pouco da apresentação, você vem aqui, ó, na central de resultados, na parte de, né, você consegue encontrar o que a empresa tem feito. E aqui ela cita ali do balanço do quarto trimestre de 2025, ela tem tido um lucro muito bom. Inclusive, uma própria matéria citou aqui, ó, BR Partners lucra 44 milhões no quarto tri e vê possibilidade de retomada de M&A em 2026. Mas sabe qual que é o pulo do gato? É a própria Selic. Porque se a Selic cair, o lucro líquido do BR Partners pode crescer. Tá bom, Pablo, e qual é a taxa que geralmente cresce em média a BR Partners? Geralmente ações blue chips crescem uma taxa de 9 a 10% ao ano, porém a BR Partners é uma small cap, uma empresa menor. Então ela tem sim uma expectativa de crescimento maior. Como que a gente tira essa fórmula? Muito simples. Você vai pegar o payout hoje da empresa, ela tem um payout médio que fica ali de 60% do lucro, né? Então 1 menos payout vezes o ROI, retorno sobre o patrimônio líquido. Ela consegue ter um alto ROI, retorno sobre o patrimônio, que acaba sendo de 20% ao ano. Então ela cresce a uma taxa sustentável de 8, só que aí é que tá, small cap cresce mais, então a gente multiplica esse indicador por 2. Consequentemente o BR Partners tem potencial de crescer 16% ao ano. Pablo, como que você sabe disso? É só você pegar o histórico da empresa. Olha o tanto que o lucro líquido dela cresceu nesses últimos tempos. Saltou aqui, ó, dos seus 22 milhões para essa faixa de 170 milhões. Se você usar aqui, ó, 170 milhões e dividir por 25, a empresa cresceu o seu lucro em 580% em aproximadamente 5 anos. Se você aplicar a taxa anual composta nisso aqui, você já consegue observar que o BRBI em 5 anos deu um crescimento de lucros de 46% ao ano. Claro, a gente não vai ser tão otimista, a gente fica na média. Então nem tão para baixo, nem tão para cima. Então ela pode crescer daqui para frente
uns 20% ao ano no seu lucro, ainda mais com o juro caindo, a empresa crescendo nessa parte de gestão de fortuna, mantendo alto retorno sobre o capital empregado e ainda mais pagando dividendos dos acionistas. Então, além de você ter 20% ao ano, hoje, basicamente ali pro ano que vem, a Selic vai cair uns 13%. Então, uma perspectiva aí desse ano de se encerrar em 13 a 13,5% de taxa Selic. Isso aqui já poderia fazer por si só o lucro do BR Partners ter esse ano aí 220 milhões. Já pensou se consequentemente ela repassa um payout de 70%, como ela tem repassado? Você tem aí, tecnicamente, tá, um dividendo de 154 milhões. Aí você vai subtrair isso aqui, ó, pelo número de ações da empresa, que é de 114 milhões. Então, não é 314, tá, pessoal? Porque aqui eles estão considerando as ações preferenciais. Então, você precisa olhar para as units. Somente as units têm 114 milhões. Isso aqui tá bem distorcido, tá? 154 você vai dividir por 114. Então, você pega aqui, ó, 1,35 por ação. Nesta cotação de R$ 18,75, ela poderia te pagar 7,2% ao ano. Só que aí é que mora o pulo do gato, porque além desse 7% ao ano de maneira operacional, o BR Partners tem tido excesso de capital, justamente por conta do seu alto nível de ROI, ele tem conseguido repassar até um dividendo maior ao acionista, muito parecido com o Itaú faz ali, geralmente, né? Ano a ano ele paga um extraordinário, o BR Partners também, só que ele paga para o fim do ano. Então, consequentemente, ele pode pagar uns 10% de yield. Imagina você ter para 10 anos, pensa da seguinte forma, 10 anos ele crescer 20 e você ainda ter 10. Essa ação pode gerar 30% ao ano na média. Pablo, será que a ação tá cara? Eu acredito que está barata, tá? Mesmo após essa alta dos R$ 15 para os 18, eu acho que a ação está descontada. Por quê? Hoje, quando a gente pega a perspectiva de lucro, pegando aqui, ó, o valor de mercado do BR Partners hoje em bolsa e tecnicamente pegando aqui, ó, 2 bi e dividindo por o lucro projetado na faixa de 220 milhões para este ano, você tem aqui 9,5 vezes lucro. No pior dos cenários, o BRBI tá por 10E, só que sabe pelo indicador do PEG Ratio do Peter Lynch, que acaba funcionando muito para small caps, empresas de baixa capitalização de mercado, uma empresa que cresce 20% ao ano e vale 10, você tem, tá? Você pega aqui o PL da ação atual e divide pela taxa de crescimento. Consequentemente, você tem 0,50 de PEG Ratio. O Lynch falava que abaixo de 1 é uma oportunidade e acima de 1 a ação já está adequadamente precificada. Então, se ela ficar meio que cara, o BR Partners teria ali tecnicamente um potencial de valorização de 200% no curto prazo. A ação poderia dobrar de preço para atingir meio que a sua média. E detalhe que ela está abaixo do IPO, porque no IPO a ação foi cotada por 13 vezes o seu lucro. Imagina se hoje, mesmo com o lucro líquido na face, ela está lucrando ali uns 44 milhões por trimestre, ela está lucrando 170 milhões por ano. Então, se ela valesse ali, ó, 13,3 vezes lucro, era para ela estar mais cara. Era para a cotação pelo menos estar valendo os R$ 20. Então perceba que no pior cenário possível você está comprando uma empresa abaixo do que ela realmente vale. E no longo prazo, se esse lucro crescer, aí que você está comprando uma ação com bastante potencial de crescimento, tá? Então perceba que o Peter Lynch ele funciona bem para small caps, né? Porque ele verifica o quanto que a empresa está crescendo. Se ela está crescendo mais do que ela vale, denota de que ela é uma boa oportunidade. Vamos jogar aqui uma conta de padeiro. Vamos pegar a calculadora de juros compostos do investidor 10. Vamos supor, tá, que ela cresça o seu lucro a uma taxa de 20% ao ano na sua média para os próximos 10 anos. Até lá ela vai já se tornar uma empresa mais madura. Se hoje ela lucra 175 milhões por trimestre e você projeta essa empresa em 10 anos, consequentemente essa empresa poderia estar lucrando 1 bilhão daqui a 10 anos. No pior cenário possível, se ela crescer 15% ao ano, que eu não acredito, eu acho que ela vai crescer mais, você ainda tem uma empresa aqui lucrando 700 milhões. Imagina se o mercado pagar um múltiplo parecido com sua média histórica, de 13 vezes. Você teria uma ação sendo cotada por 9 bi de valor de mercado, trazendo um potencial de alta nas ações hoje de 350% para os próximos 10 anos, fora o dividendo. Então essa ação pode gerar facilmente 1000% de retorno. Fora que no mercado de alta, a gente sabe que as small caps o mercado exagera na precificação, tende a jogar 30, até mesmo 35 vezes lucro. Olha quanto que o BTG custa, 13, 15 vezes lucro. Isso que ele tem um indicador de ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, ligeiramente inferior ao da BR Partners. Então o que eu enxergo na BR Partners hoje é um fator tanto de qualidade como também de crescimento sustentável. Eu acho uma empresa de crescimento. Não é para todo mundo, tá? Ela é cíclica, depende da volatilidade no mercado de investimentos.
Então assim, pessoal, não é para todo mundo. Pablo, você não falou que era previsível? Previsível até certo ponto. Se a Selic continuar subindo, o BR Partners pode continuar sendo impactado. E particularmente, pessoal, se isso acontecer vai ser bom, porque para você que está visando acumular ações aqui da empresa num preço baixo, não existe céu de brigadeiro. O mercado, a partir do momento que ele perceber que a ação está ficando boa, de que o lucro está sendo legal, está pagando dividendos, você acha mesmo que o mercado vai deixar a ação a R$18 por muito tempo? Acredito que terá aí uma valorização, um repique, né? Pelo menos um re-rate, olhando para o médio a longo prazo. Pablo, gostei muito desse vídeo, só que aí que tá, tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e para mim que sou um investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Primeiro fator que ela é totalmente vitalícia para a sua vida toda. Segundo fator que ela é totalmente automatizada. E terceiro fator, ela contém aqui os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você consegue ter aqui acesso ao ranking das ações mais baratas pela Magic Forma. Perceba aí que só indicador de ponta de grandes players do mercado, fora essa quantidade imensa de ações que você tem mostrando as mais baratas, então você poupa aí muito trabalho. E também você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que está o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, e eu também deixei aqui disponível na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, para este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentei se vocês têm ações do BR Partners e qual é a sua expectativa de médio e longo prazo. Eu, em particular, tenho o BR Partners na carteira e acho que sim, será uma empresa que poderá trazer um retorno bem acima da média, olhando lá na frente. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!